Bem-vinda à estreia do primeiro episódio do podcast Curadas para Servir. Nós estamos aqui hoje e vamos apresentar uma mulher que é fruto do primeiro Curadas que teve. A gente vai falar com ela hoje, conversar mais um pouquinho sobre como foi a experiência dela. Fique aí para você ver melhor. E hoje estamos aqui com ela, Gisélia! Oi, gente! E aí, Gisélia, como é que você está hoje? No dia de hoje, como você se encontra? Graças a Deus, super bem, né? E você, Nicole? Eu tô bem, graças a Que Deus. bom. Já de cara eu quero te perguntar, como foi que você conheceu o projeto? Como foi a sua primeira visita? Né? Quem te falou? Explica um pouco mais. Então, eu conheci o Curadas através de uma amiga. Ela me apresentou a igreja e me apresentou o projeto também. Amém. E você... Mas você, tipo assim, já conhecia a igreja? Ou você nunca... Só, tipo, brotou lá? Só brotei. Eu não conhecia, não. Uma amiga me chamou uma vez pro culto e aí eu vim aqui. Pra quem não sabe, né, o projeto Curadas para Servir é uma imersão de alguns dias. Esse ano vão ser 4 dias, de quinta a domingo, que a gente imerge mesmo na palavra, nos louvores, na adoração a Deus mesmo. É como se fosse para você esquecer, assim, tudo que tem em volta de você, tudo, sua casa, coisas que a gente, na verdade, dá prioridade para dar prioridade ao reino e aos céus. E a gente participou do primeiro, do segundo, e agora o terceiro vai ser bênção, se Deus quiser. Quais são suas expectativas pro próximo Curadas? Fala um pouco pra mim. Eu já tô super ansiosa. Quero que chegue logo porque, cara, eu queria que tivesse umas 2, 3 vezes no ano, porque realmente é muito bom. Eu realmente acredito que foi uma coisa que impactou muitas vidas, né? Sim. A gente viu milagres, assim, ao ar livre, assim, ao ar livre. A gente viu milagres acontecendo ao vivo, assim, coisa que sobrenatural mesmo. E o que levou você a aceitar o convite? Você falou que sua amiga te chamou. Sim. E, tipo, você refutou de alguma maneira? Porque... Então, né? na verdade, foi tão difícil eu ter aceito esse convite. Acho que, no início, minha amiga me perguntou umas 3 vezes. Então, Gi, você vai? Só que na época, eu tava sem condições de ir. Então, eu falei, não vou. E aí, a minha amiga, de tanto ela insistir, ela falou com a pastora Dislene. E aí, a pastora conseguiu segurar uma vaga. E até eu pagar essa vaga, menina, foi luta. Foi luta em cima de luta. E eu tava num momento difícil também. Foi, acho que, algo que me levou aí no evento. Mas foi, assim, uma experiência incrível e que, mesmo eu passando por um momento difícil, eu acho que foi o que deu o up, assim, o ânimo na minha vida. Você acha que valeu a pena, por exemplo, porque se você tá numa situação que você não tá tendo dinheiro ali na hora e você, normalmente, assim, humanamente, você pensa, não, eu não tenho dinheiro pra isso é um extra, você acha que valeu a pena você usar a sua fé mesmo, né? Falar, eu vou, sim, e dar o dinheiro, a gente não sabe como é que as pessoas, né, estão passando, pelo que as pessoas passam e tal, mas eu lembro que eu paguei parcelado e eu lembro que pronto, era uma coisa que eu podia gastar um dinheiro com outra coisa, mas que no dia lá valeu muito a pena, porque eu me senti muito feliz de estar gastando esse dinheiro por esse tipo de coisa. O que você fala sobre isso? Então, eu acho que vale super a pena. Inclusive, tem pessoas que às vezes falam, nossa, mas é muito caro. Uma coisa que eu não acho que é caro, mas as pessoas falam, é muito caro, eu não consigo. Aqui as pessoas estão super abertas, né? Tipo, a parcelar, a abrir um método de você conseguir pagar e vir. E eu acho que é um dinheiro super bem gasto. É um dinheiro que vale super a pena gastar, porque o evento já fala, né? Curadas para servir. E você realmente sai daqui curada. E pra mim valeu super a pena mesmo. É como se fosse um investimento, né? É como se fosse realmente um investimento. Porque se eu fosse contar como eu tava no primeiro Curadas, eu acho que... Nossa, tá acabada! E como que foi a sua experiência lá? No momento que você chegou lá, como que foi a sua experiência e até você ir embora e tal? Então, eu cheguei e eu fui super bem acolhida. Nossa, todo mundo já me cumprimentou, me abraçou, perguntou de onde eu era. E eu gostei muito. Cheguei lá e... Como é que eu falo agora? Eu lembro que você começou a ajudar, né? E a gente, assim... a gente teve um problema com o som, eu lembro nessa época, eu tava lá. Vocês estavam precisando de ajuda com o som e na época eu sabia mexer um pouquinho, ainda assim um pouquinho, né? Mas na época eu sabia mexer um pouquinho com essas coisas de tecnologia, né? Tipo, computadores, essas coisas. E aí eu comecei a ajudar, realmente, eu comecei a ajudar. Acabou que eu fiquei no som até o final do evento. Até hoje, inclusive.
Mas, Mas eu lembro que foi uma ajuda assim, que foi mesmo, parece que foi Deus. Sim. Porque a gente tava... Agora eu posso falar, né? Porque é uma coisa assim, que acontece em todos os eventos. A gente tava desesperada, como que a gente vai arrumar o som? Porque era um som super antigo. Era uma estrutura um pouco Não, antiga. era antigo com novo. Então, não sabia tudo como é que conectava. E a gente não sabia, a gente não tinha ideia de como que como que funcionava e tal. E eu lembro que a gente chegou no momento certo ali e falou, não, pega lá os microfones, que eu tava cantando com as meninas. Gente, pega eu o microfone que eu saí vou dar, pegando o vai dar microfone certo. de todos os locais. Isso não podia, mas eu saí catando tudo. Falei, não, tem que ter 4. 4 pelo menos é o mínimo. E no final, Deus, sim, fez tremendamente. No meio dos louvores, Amém. operou tremendamente. Eu queria saber, então, você foi no primeiro e no segundo também, Sim. né? Qual foi a diferença, espiritualmente falando assim? Porque você contou que você foi bem recebido e tal, isso, mas espiritualmente, quais foram as diferenças entre o primeiro e o segundo? Assim, eu acho que no primeiro, como eu tinha ido assim, eu tava bem abalada, foi um up pra mim, como eu falei antes. Tipo, realmente aumentou a minha fé. E eu saí de lá, não vou falar que eu saí totalmente curada, mas eu saí 80% curada do que eu tava passando ali naquela época. Mas o segundo, pra mim, foi fora do comum. Foi muito bom. Eu consegui realmente sentir a presença do Senhor. Eu consegui, cada pregação, em cada louvor, sentir Deus falando comigo. Eu acho que não tem um minuto que eu tava lá e eu não tava chorando. Porque a presença do Senhor ela é tão emocionante, né? Que faz a gente, às vezes, sentir, assim, umas coisas, tipo um arrepio. E que, às vezes, a gente acha que é, tipo, é só minha mente. Mas não, é o Senhor. E nesse segundo, cada palavra, cada louvor, cada ministração, cada coisa que aconteceu ali naquele evento mexeu comigo, me mudou de alguma forma, me tocou de alguma forma. Eu creio. E eu fiquei sabendo, né, por voz, que você foi um fruto do primeiro Curadas para nossa igreja, você entrou depois, acho que uns 2 meses, né, depois disso você entrou aqui para a igreja como membro. Já fui direto. Já foi direto? Então não teve nem tempo de pensar. Teve não. Chegou já como membro para nossa igreja, e eu queria saber, assim, você, como jovem, você começou ali a levar realmente a sério, a servir a Deus realmente a sério. Você como uma mulher jovem, a gente gosta muito de estar no meio, assim, das mulheres que têm mais experiência, que tem... Claro. E a gente não tem muita experiência, muita coisa, vivência, a gente tem muita vida ainda pela frente, mas como é estar no meio de pessoas que você vê que, assim, tem muita experiência com Deus, sabem muito, tipo, de mundo espiritual, essas coisas, e como é aprender com elas? Pra mim, eu acho que eu sempre gostei de andar no meio dos mais velhos. Pra quem não sabe, eu cresci dentro da igreja, mas por um tempo desviei. Mas eu sempre gostava de estar com os mais velhos. Era o que me fazia feliz. Eu nunca gostei de andar com gente da minha idade, não. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que a pastora ela me acolheu muito, a missionária Ceci também. E hoje quem me pergunta, eu falo, quem são suas amigas? Aí eu falo, não, minha amiga mais fraca é a missionária Ceci. Ceci Trovão. Ceci Trovão. Porque é muito legal, é muito engraçado e é muito bom estar no meio delas, porque mesmo sendo engraçado e legal, ao mesmo tempo como é que fala? Eu acho que a fé da gente... inspira a gente todos os dias, tipo, aumenta mais a nossa fé, porque são experiências, são coisas que acontecem no dia a dia delas que eu nunca imaginava que acontecia. E, nossa, eu já vi tantas coisas que eu falo que é impossível não acreditar e não crer em Deus. Porque conviver com elas realmente é prova, é luta, mas é muito bom. Nossa, é cada experiência que eu não tenho nem como falar, explicar as coisas que eu já vi com elas. Eu acho que depois de um tempo é impossível você não ser crente mais. Não. É impossível. Não porque tem. é assim, né? Você fala, nossa Deus, tá tão difícil, acho que vou me desviar. Aí já vem, eis que eu te digo. Oh, Deus me livre. Não tem nem tempo da gente pensar. Não tem. Eu vi os seus pensamentos. Eu não sei nem mais como era a minha vida antes. Eu só sei ser crente agora. Não sei mesmo. E quando eu penso assim, vem olha, Senhor mandou te avisar, viu? Ou o Espírito Santo também fala muito com a gente. Não é por aí, não vai assim. Isso é Deus, né? Tentando fazer com que a gente fique cada vez mais corretamente perante a Ele, né? Sim. Cada vez mais servindo Ele com mais êxito. E é o que a gente tenta. Na santidade, a gente tenta alcançar o melhor para Deus. E eu vejo que esses anos todos de convivência, assim, fizeram com que, pra gente ver, tipo,
de 3 anos atrás, de sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, as pessoas que nós nos tornamos hoje. E isso é muito importante, assim. Deus, ele tem uma maneira de trabalhar na gente que é só Deus, só Deus. Ele sabe de cada um como trabalhar, o coração de cada um, com a maneira de cada um, porque a gente, às vezes, é uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais, como é que fala, realística, assim, que é mais razão. Sim. E Deus sabe exatamente aonde tocar em cada pessoa, né, o coração de cada pessoa. Eu queria que você agora, já estamos terminando aqui, mas virasse aqui, ó, para a câmera e fazer a sua mensagem, deixar sua mensagem para quem tá em dúvida, fala, eu não sei se eu vou nesse evento, eu não sei se eu vou no Curadas e tal. Dá uma mensagem sobre como assim, o que você aprendeu nesses 2 anos que você participou e convidando as pessoas mesmo a ir, ou se você não gostou, né? Tá. Então, não tem muito o que falar sobre o que eu aprendi, porque o que eu aprendi realmente foi a ir sempre, a não faltar, não faltar. Porque não tem perder. Que estar lá, não perder. Porque, como eu falei antes, a gente tem experiências assim, tipo, nossa, que eu nunca vi acontecer e são coisas, não tô falando que é ruim, mas são coisas muito, muito boas e estranhas, mas é muito bom. Última pergunta, pra gente finalizar. Quero que você diga das preletoras do ano passado. Não, menina. Sem favoritismo, sem favoritismo. Quem foi a que você mais fala assim, meu Deus, essa daqui, tipo, que mulher inspiradora e tal? Assim, pra mim, todas são maravilhosas e todas têm uma história de vida muito impactante, né? Mas uma das pessoas que mais me tocaram, assim, foram 2, na verdade. A do primeiro ano foi a Rafaela. Ela me tocou muito nas ministrações, nas pregações que ela ministrou lá pra gente. E no segundo ano foi a Maristela. Eu amo as 2 de paixão, mas todas estão aqui, tá, gente? Ninguém fica com ciúme. É isso, gente. Mas todas moram aqui. Muito obrigada. Se você gostou, assistiu, compartilha pra sua amiga, pra uma amiga. Fala assim, vamos nós 2, porque de 2 é mais fácil pra gente ir, né? Vai pra sua igreja, compartilha com a sua igreja. Mas vem pro Curadas, vamos, pega uma caravana, junta uma caravana e venham todas. A inscrição a gente faz, tá tudo na bio do Instagram, tudo que você precisar saber tá lá no Instagram, Curadas pra Servir. Tem também nosso website. Se você precisar também, você pode mandar direct pra gente, a gente responde tudinho. E venha participar do Curadas, não perca, vai ser um evento maravilhoso, curador de almas. E é isso. Deus vai se fazer presente. Beijo. Amém. Tchau. Tchau.